sou o Ed e hoje a gente começa uma nova série, é o primeiro episódio de uma nova série sobre Plutão nas casas astrológicas. Sim, vamos começar. E eu achei assim, primeiro a gente tem que lembrar que Plutão, juntamente com Netuno e Urano, ele faz parte de um grupo de planetas que são considerados geracionais porque eles ficam muito tempo em cada signo. Por isso que a gente até não fala, né, não analisa ele individualmente, né, mas por geração. E por isso mesmo que a gente fala dele nas casas, né, que daí realmente a gente pode falar da pessoa. Como você colocou, esses três últimos planetas, né, no caso de Plutão descoberto em 1930, são os chamados planetas geracionais. E principalmente me via aqui agora a memória o quão importante é esse episódio que, né, estamos construindo juntos, porque astrologia é planeta, não é signo. Né? Então, às vezes, o signo fica tão importante para as pessoas, e quem está nos acompanhando agora ao vivo ou depois, gravado, entender que o nosso estudo na astrologia ele parte dos astros. Então, entender Plutão no ascendente, na casa 1, na expressão, torna uma ferramenta muito importante para que se possa descobrir novas possibilidades. E, principalmente, às vezes, quando falo de Plutão nas consultas, às vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas Plutão não é planeta não. Eu falei, bom, pouco me importa. Aliás, Plutão, o Sol também nem não é planeta, a Lua também não é planeta, e a gente considera planeta na astrologia, né? está tudo certo. Então, se ele é planeta não, se ele é planetóide, até porque essa condição do planeta não de Plutão foi justamente porque depois, com o avanço tecnológico, descobriram-se outros elementos, que a gente pode chamar de planeta, na órbita de Plutão, tão grandes quanto, né, Sim. Plutão. Então, acabou dando esse status meio caído ao Plutão, mas eu sempre costumo dizer, é um planeta pequenininho, mas faz um grande estrago, viu? Exatamente. Não, e aproveitando isso que você está falando, isso mostra que a astronomia e a astrologia, apesar de terem uma origem comum, elas são estudos diferentes. Isso é legal, porque assim, quem está nos acompanhando agora é até uma forma de você. É uma dica aí para quem está contratando um serviço astrológico. Então, você Sim. quer fazer seu mapa astral, você quer. Pergunta para o seu astrólogo se ele faz algumas perguntas de conteúdo astronômico, porque quem estuda realmente astrologia tem que entender um pouquinho da astronomia. A gente estuda, né? Você estudou, eu estudei conceitos astronômicos, como se formam os ângulos, por que, que o planeta tem aquela órbita e não outra, né? O posicionamento, porque a gente usa isso nos nossos cálculos, nas efemérides. Então, apenas dizer que Plutão é isso, ou Vênus é aquilo, ou Gêmeos, ou Câncer, isso é meramente reverberar uma informação. Mas, como você falou, inclusive, no século XVI, a astrologia e a astronomia caminhavam juntas. Então, entender o papel de Plutão no lado astrológico e astronômico dá uma possibilidade de conhecimento muito grande para a pessoa. Perfeito. Imagine que o planeta Plutão tivesse um lema. Né? Trazer Plutão, trazer pessoa. Qual é o seu lema? Plutão tem o seguinte lema: é o poder destrutivo da transformação. Mas Perfeito. como assim? O poder destrutivo da transformação? Sim. É como se eu estivesse no estágio final de um processo de iluminação. E aí eu posso dividir em algumas áreas. Por exemplo, o caractere, né, de Plutão, o glifo, que a gente chama, ele tem uma bolinha, tem um semicírculo e uma cruz embaixo. É como Perfeito. se o espírito, que é a bolinha, tivesse amparado pela alma após ter dominado a matéria ou o sentido terreno. Por isso que a gente Perfeito. coloca Plutão nesse poder destrutivo transformador, porque é o final mesmo, tanto astronomicamente e astrologicamente nesse sentido mesmo de transformação, de finalização. A gente pode ainda colocar Plutão numa simbologia da anatomia do nosso corpo. Então, por exemplo, as genitálias, o aparelho reprodutor, o aparelho excretor. Muitas vezes no nosso corpo, e a gente vai falar isso depois em relação à casa 1,
os crescimentos anormais ou até mesmo, e de novo, né? A gente está falando aqui de uma posição astrológica frente a tantas outras. Mas dando um caráter mais generalista, Plutão pode trazer, inclusive, questões de amputação. Olha que sentido mais Sim, grotesco, né? Você fala, sim, pensar, sim. pode dar. Se a gente pensar ainda nos arquétipos, Plutão tem esse arquétipo do poder, da força, da coragem. Mas alguém pode dizer, mas isso é Marte? Bom, Marte tem essa coisa da ação, do dinamismo, mas imagina o poder maior de Plutão, uma força transformadora de Plutão, uma coragem, sabe assim, infinita. E é quase um sentido arquétipo de você morrer para um renascimento. Para quem gosta Uhum, o arcano da morte, né? uhum, Que é a morte tem que renascer, onde você abandona tudo mesmo e renasce. Quando a gente pensa num posicionamento dentro do mapa, são locais aonde a gente pode ter grandes transformações, sim. grandes reavaliações e muitas vezes até, dependendo do local onde está, alguma tendência para o ocultismo, eu posso dizer assim, ou para um estudo, ou para uma atitude, ou para um pensamento. E até caminhando nessa linha, se a gente, lembrando do lema, né, de Plutão, como eu Sim, compartilhei aqui, que esse poder destrutivo da transformação, a gente pode colocar isso numa dualidade. Como todo astro tem o seu lado luz e tem o seu lado sombra, a gente pode pensar Plutão como uma destruição transformadora ou uma transformação destrutiva. Olha que incrível um planeta, ou um planeta não pequenininho, e a grande força que ele tem. Então, se ele sim. estiver fortalecido, se ele estiver sendo atingido por bons aspectos, podemos pensar ele numa destruição transformadora. Agora, Uhum, muitas vezes, se é mal aspectado, debilitado, pode ser uma transformação destrutiva. uhum. Então, de novo, fazer isso só analisando todo o mapa de cada um de Claro, claro. mas imagina a grande força de renascimento que um planeta como Plutão tem. Então, Sim, é muito interessante, porque se nós pensarmos, né, na astrologia chamada clássica, Plutão não existia. sim, Ele estava lá no céu, mas ele não sim, estava sim. reconhecido. Né? Alguém fazia esse papel, certamente, mas ao existir Plutão, ao ser descoberto e ele participar dessa grande dinâmica, desse grande teatro que é o mapa astral, o mapa natal, ele Uhum, tem um papel como é o papel na mitologia, o papel de Ares, né? De sim. você ter essa grande transformação de Do renascimento. submundo, né? O regente do submundo, né? E muitas vezes as pessoas, até por entenderem que, pelas suas crenças, ou religiosas, ou éticas, ah, Uhum, não, eu não tenho submundo. Olha, todos nós, eu até brinco, às vezes nas consultas, eu falo, gente, todo mundo tem uma caixinha preta lá, sabe a caixa preta do avião? Todo mundo tem um lado lá do submundo que precisa cuidar, precisa tratar, precisa reconhecer onde está e como funciona. Porque a sim. partir do momento que você reconhece, toma posse disso como sendo seu, é Uhum, muito mais fácil de você utilizar isso de uma maneira construtiva, de perfeito. uma maneira de renascimento, e não de uma Uhum, maneira destruidora. Porque isso é o aprendizado da vida, essa é a beleza da vida. perfeito. É verdade. Para quem tem muito conhecimento da astrologia, ele é o planeta mais lento do zodíaco. Então, ele permanece num signo entre 13 e 40 anos, mais ou menos. Dessa vez, ele vai ficar bastante também, né? Ele vai ficar até 2044, é isso? 44, Mais ou isso. menos. Alguns são 2, mas é 44. É, E você pensar, né, nesse tempo todo, como a gente colocou no começo, é um planeta lento em sua velocidade, é um planeta que tem essa roupagem transformadora, sim. como quiser entender. Então, muitas vezes, a afetação, a reverberação que ele vai fazer no nosso mapa é em termos sociais. São as Sim. grandes transformações
sociais, a grande vivência social. Sim. Então, a gente sabe e entende reconhecer de que o papel de Plutão no nosso mapa Uhum. é importante para que a gente conviva dentro dessa Sim. sociedade. Né? Ninguém é uma ilha, né? Sendo aqui, trazendo algumas frases feitas, a gente não é uma ilha, nós não somos uma ilha. Uhum. Então, é Uhum. importante que tem alguns planetas que ditam comportamentos sociais, que ditam comportamentos Sim. geracionais. E aí vale para muitas vezes quem é pai e mãe, que está nos acompanhando aqui, onde estava Plutão quando seu filho nasceu? E onde estava Plutão quando você nasceu? São gerações totalmente diferentes, Totalmente né? diferentes. Muito diferentes, além da casa onde está certamente, mas no signo onde ele está. Uhum. Então, esse grande Plutão, com a sua roupagem do signo, ele Uhum. pode ter uma reverberação, uma interpretação totalmente diferente. E aí, claro, dão-se os conflitos geracionais, os conflitos sociais, né, de idade, de gênero, de condição de pai e mãe, Uhum. onde muitas vezes a gente não entende, não compreende Uhum. por que a pessoa pensa daquele jeito, age daquele jeito, porque ela Uhum. nasceu com uma lógica diferente. Sim, sim, exatamente. E como a gente disse, né, como ele exatamente fica muito tempo por signo, a gente, quando vai falar, analisar um mapa individualmente, a gente não olha para esses planetas da mesma maneira que a gente olha para os pessoais, né? Então, é pela área de vida, porque daí sim ele vai estar, mesmo ele estando no mesmo signo para muita gente, ele vai estar especificamente numa casa e vai estar regendo de uma maneira mais direta aquela área de vida, ou interferindo, não regendo, mas interferindo naquela área, né? Correto. Então, aí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, relembrar o pessoal um pouquinho da casa 1, o que ela significa. Por que, inclusive, a live chama Plutão na expressão pessoal, né? Isso. Quando a gente, inclusive, faz a análise do mapa, claro, né, a gente começa de fora para dentro, Sim. observando as posições do mapa, o desenho do mapa, mas quando chega na hora das casas, a gente precisa apresentar esse palco Uhum. do grande teatro. Então, o Uhum. que tem lá dentro? Lá dentro da casa um, a gente vai ter a nossa personalidade, Sim. certamente. Vai Sim. ter a expressão do temperamento. Sim. Né? Então, você pode ser uma pessoa de sol canceriano e ter uma expressão em Áries, de repente. A casa um mostra tendências naturais que a gente pode ter ao longo da vida. Sim. Vai mostrar como a gente entende a nossa individualidade. E vai mostrar a nossa forma de expressão. Vai Uhum. mostrar como as pessoas nos veem e Uhum. como nós queremos ser vistos pela Sim. sociedade. Vai Sim. mostrar também a casa um ou ascendente o nosso corpo físico, né? O desenho, inclusive alguns Influência na livros, matéria, né? Influência a matéria diretamente, né? a influência na matéria, e tem alguns livros até de astrologia, certamente você já teve a oportunidade de lê-los, que fala até sobre os desenhos Sim, da do sua. rosto, né? Da cabeça. Se eu não me engano, eu vi uma vez uma cópia, parte de uma cópia, do livro do Boris Christoph, que fala sobre a técnica ProLuna, e Uhum. lá dentro ele fala, ele coloca até os desenhos, né? Pessoas que têm ascendente em tal signo, elas tendem a ter um desenho de rosto tal. Então isso Uhum. tem mesmo uma conexão, né? Sim, Vai falar um pouco da nossa vitalidade e saúde. A casa um é possível perfeito. traduzir um pouco disso. Como é a sua vitalidade? De que Uhum. forma? Como é a Uhum. sua saúde? Ela está sendo atingida de maneira positiva ou negativa? Também na Perfeito. área quando a gente fala de astrologia mais voltada à Uhum. psicologia, a gente pode entender que são os primeiros anos de infância. Podemos analisar Sim, exatamente. do nascimento até os primeiros anos de infância. Então, eu até costumo falar quando eu atendo pais que Uhum. de repente estão grávidos ali em algum momento ou planejando os seus filhos, eu falo, olha, é importante você fazer o mapa, porque a partir do momento que você entende esses primeiros anos, não vou dizer que é um manual de instruções da criança, porque seria muita prescrição, né, minha Perfeito. como astrólogo, mas traz uma compreensão. Sim, Como essa criança vai se desenvolver? Como ela sim. tende a reagir?
qual é o contato que ela tem com o mundo, porque a criança é muito natural, Exatamente. extremamente natural. Ela ainda não está conectada com todos os Uhum. cortes sociais e recortes que a gente passa, né? Os nossos gostos. Então, ela age naturalmente. Então, que tal você, como pai, como mãe, entender como seu filho vai poder ter os primeiros anos de infância e traduzir isso da melhor maneira? E se Perfeito. a gente vai para uma astrologia, né? Existem várias vertentes, se a gente vai para uma astrologia mais kármica, mais esotérica, a gente até pode entender que o ascendente, ou a casa um é o momento que a energia cósmica, e aí trazendo um pouco daquele conhecimento do Mohan Devi Lefranchi, que é o primeiro céu, né? Os planetas estão em Sim, trânsito, aí sim. nasce alguém, esse céu se congela, o primeiro céu, até o momento que a energia cósmica entra no corpo da pessoa por meio da primeira manifestação humana. Então, a energia cósmica divina entrando no corpo Uhum. dessa pessoa pela casa um. E aí a gente Perfeito. entender assim, né? Poxa, olha que bonita, né? Pelo menos essa imagem para mim é muito bonita. Sim. Vem uma energia cósmica, entra na casa um, dando ânimos para a pessoa, e aí ela Uhum. encontra quem lá dentro? Plutão. Olha que contrassenso. Aquilo lindo, maravilhoso. Tocando música, tá tocando N, assim, tudo lindo, aquele somzinho. Aí Tá quando de entra, oh, cara com o homem. acho que eu vou voltar. Eu estou encontrando um ser que não é muito lá bonitinho, talvez não Sim. seja muito lá cheiroso. Eu não estou aqui fazendo um pouco de brincadeira com o planeta Sim. Plutão, né? Sim. Mas um contrassenso. Ele poderia encontrar Vênus, poderia encontrar Júpiter, o Sol, Sim. mas não, chega lá, ele E encontra dá a de natureza, cara. está de cara com Plutão, fala, vamos voltar, não Opa! foi dessa vez. Dando de cara com o Plutão. Inclusive, já juntando o planeta com a casa, que é o que você está falando, né? É uma das coisas que ele pode manifestar, você tendo na casa um, é uma certa dificuldade nesse momento do nascimento, né? Mais uma vez enfatizando, a gente está falando no geral, não é que todo mundo que tem Plutão na casa um vai ter problema, vai ter dificuldade, mas é uma possível manifestação. Existem outros aspectos, inclusive a situação, né, das escolhas de mãe, pai, local, enfim, que podem influenciar, amenizar isso ou não, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Esse alerta que você fez agora é importante porque isso depois está Sim. gravado, disponível no seu canal. E então todo mundo que está nos acompanhando aqui entender que ter Plutão na casa um no ascendente, e que pode trazer dificuldades no nascimento, isso pode acontecer com Plutão, pode acontecer com Urano, pode acontecer com Netuno, pode acontecer até mesmo com, às vezes, algum outro planeta que está mal aspectado, está debilitado. Sim. Então, mas então, por ter essa força Uhum. que traz a destruição, esse renascimento, e muitas vezes num signo que o deixa debilitado, estando na casa 1, certamente pode acontecer ali e afetar, Uhum. ou dificuldades no nascimento, não nascimento. Então, entender que justamente essa cena que eu descrevi há pouco, né? Vem aquela energia cósmica que está de cara que já com o primeiro desafio nos primeiros Sim, momentos. Então, é sim. desafiador, né? É. E isso Já se estão indo nessa. estende, isso pode se estender, eu digo, a ideia de dificuldade ou de obstáculos pode se estender para o início da vida, né? Porque não é só aquele momento do nascimento, mas o início de vida, né? Aqueles primeiros anos, não é isso? Isso pode acontecer até no seguinte: eu já fiz alguns mapas com esse tipo de expressão. Uhum. Tendo Plutão no ascendente, na casa um, o início da vida já é uma luta. Ao longo desses primeiros anos, é uma luta pela sobrevivência mesmo. E eu não Uhum. estou nem dizendo que a pessoa está numa família de melhores condições financeiras ou não. Sim, É como independe. cara depende.
é como a vida encara essa pessoa e ela encara a vida. Então, o próprio nascimento já pode ter sido uma batalha crucial entre a vida e a morte, sem ela ter feito nada. Nem estamos tratando de questões kármicas, nem estamos tratando. A gente está falando de uma posição, de uma vida atual, onde a pessoa já nasce com essa bandeira de que a vida não vai ser fácil. Os primeiros anos não serão fáceis. Aí, é claro, dependendo do molde como a pessoa, molde, estou dizendo, de família, de comportamento, de convívio social, ela depois pode utilizar essa posição astrológica como uma ferramenta positiva. Mas que os primeiros anos não serão fáceis, de que a vida nesse começo não vai ser fácil, não será mesmo. Bom, falando de um lado positivo, ela vai vir com poder de resiliência, né? Um poder de regeneração, né? Até um físico forte, né? Isso, indo para esse lado da astrologia e saúde, por exemplo, vai trazer sim. É um poder que, quando a gente fala, como Plutão é regente do signo do Escorpião, a gente pode pensar um pouquinho nesse sentido, mas tendo Plutão ascendente, né, na cara do gol, a gente pode dizer assim, traz esse poder realmente, que pode se traduzir em poder físico, inclusive. Esse poder que está na pele da pessoa, na cara da pessoa, então, ela pode trazer, inclusive, uma certa autoridade, sem ser autoritário, mas pode trazer, dependendo da... Sim. E um pouco de magnetismo. Sim. É como se... Pouco você está sendo modesto, né? Porque geralmente é bem magnética, né, as pessoas, né? Eu costumo dizer assim, é como se nós estivéssemos aqui na live, aí daqui a pouco no ambiente que eu estou aqui, conforme essa pessoa vai chegando, eu já vou sentindo a presença dela. Já vai dando sinal. É aquela pessoa que chega na festa e todo mundo olha, né? Quem chegou? É notada. Não tem como. Ela é notada porque é como se, traduzindo aqui num algo mais simplista, é como se a energia dela chegasse antes. Então ela já vai chegando. Quando ela chega fisicamente, esse poder de Plutão, essa presença, esse magnetismo já chegou antes. As pessoas já notaram que algo está diferente no ar. Né? Esse poder que a gente está colocando aqui de Plutão no ascendente também pode se colocar numa situação de determinação mesmo e de uma intensidade muito grande na sua expressão. Mas, Paulo, o que você quer dizer com isso? De novo, né? Mas o Marte não faz esse papel? Certamente faz. Alguém que tem Marte no ascendente, ser determinado, ser na sua expressão. Mas imagina isso ampliado, aumentado. E num sentido de que não só vezes, não só nisso, mas numa energia muito diferente. A energia de Plutão no ascendente é esse aspecto do magnético, esse momento de transformação. E às vezes a pessoa nem foi com esse sentido, né? Não foi com esse propósito. Mas é que é uma ferramenta tão natural, como nós temos outras ferramentas naturais, e ela não percebe. E aí, de novo, quando a pessoa faz um mapa astral, um mapa natal, e ela ganha essa competição, ela pode usar esse tipo de, vou chamar de poder ou de posição astrológica para conquistar o objetivo. Sim, é verdade. E ela tem, eu falei do poder da regeneração, e até falando agora ainda dessa parte física, é uma pessoa que ela provavelmente vai aguentar, vai ter um poder de aguentar a dor mais do que as outras pessoas normais, vamos dizer assim, né? Perfeito. Até porque a presença de Plutão, ela vai trazer como... Eu vou tomar liberdade aqui, eu gosto muito desse mundo comic fan, né? A parte do mundo Marvel, o mundo DC. Sim. Pensa no Wolverine. O que é o Wolverine? É um cara que passou por uma transformação, né? Um experimento, e ele ganha um poder de regeneração, ou seja, quando ele é bateado, flechado, o corpo dele se regenera. Só que quando se regenera, aquilo dói nele. Aquilo dói muito. Mas ele continua.
Aí você pensa, como é que pode? A gente, às vezes, eu mesmo, pô, Uhum. me incomoda, eu xingo, falo um monte, né? Pode chorar. E ele está lá, passando por aquelas dores e Uhum. continuando. Então, isso é um pouco do poder de Plutão. Eu penso um pouco do poder do Wolverine, de você Sim, ter força física e essa força interna de que você é atingido pelas situações sociais, situações pessoais, agressões físicas, você aguenta o tranco e vai para frente. Então é muito difícil realmente parar uma pessoa de Plutão no ascendente. Se sim, ela tiver determinada, se sim. ela tiver no objetivo, olha, eu conselho, é melhor sair da frente. É. E ela tem ela consegue mudar de vida, né? Ela consegue se transformar, né? Ela leva uma patada da vida, né? E ela E, consegue se levantar e sair mais forte. Por isso que tem aquela coisa aquela outra imagem associada ao Plutão, ao Escorpião, né? Que é a Fênix, né? Porque ela e, realmente ressurge das cinzas, né? e sabe, eu penso assim pela experiência dos mapas que eu já analisei. Por que, que talvez ela tenha esse tipo de comportamento e expressão? Porque ela tem consciência desse poder. Sim. Quem tem Plutão na casa 1, quem tem Plutão no ascendente, tem consciência desse tipo de Uhum, poder. É quase como se ela tivesse, guardado as proporções uhum, aqui para esse tipo de espiritualidade, como se ela tivesse uma clarividência desse tipo de poder. É como se ela enxergasse algo que os outros não veem. Né? uhum, Plutão solar, Plutão está o último lá do nosso sistema. Ou seja, a visão que Plutão tem, imagina você estando em Plutão e vendo o sim, Sol a milhões sim. de quilômetros de distância, vendo os outros planetas e vendo um outro lado do universo que os outros planetas não veem. Então é esse tipo de evidência que eu quero colocar, Uhum, né? E então certamente a pessoa tem ao ponto que ela aprende a lidar com si mesma, ela ganha esse poder de determinação, de uhum, visão, de determinação para ir atrás dos seus objetivos. perfeito. Tem mais algum aspecto do Plutão na casa 1 que você queira falar de característica? Quero. Por exemplo, acho que eu falei no começo, né? Pode ter um interesse pelo ocultismo, porque como tem essa visão longínqua e desconhecida, ou seja, Uhum, o olhar para o desconhecido, então muito provavelmente a pessoa que tem Plutão ascendente vai se interessar pelo lado ocultista, tá? E aí se desenvolver nesse lado. Ela sim. pode ter um lado empreendedora, além da determinação pela determinação, de empreender mesmo. Uhum, Então, uhum, né, que às vezes é uma palavra um pouco esvaziada hoje em dia, mas de uhum, ter essa resiliência, esse poder. sim, Muitas vezes, olhando um pouco agora pelo lado sombra, né, de Plutão, sim. Plutão ascendente pode trazer um pouco de arrogância para a pessoa. Porque como tem um poder muito grande, e nós somos seres que habitamos esse tempo e mundo agora, Uhum. e nós percebemos como a gente funciona. E Tá? gosta Então, do poder, né? São pessoas que gostam do poder, né? então ela percebe, nossa, eu fiz isso e deu certo, eu fiz isso e consegui. Então ela pode ter um quê de arrogância, não estamos aqui julgando, Uhum, ninguém tem essa posição astrológica, mas pode acontecer. E aí traz esse lado de depreciação, sim, né, de destruição realmente. Quem tem sim. Plutão na casa 1 pode muitas vezes não se submeter às vontades alheias, não Uhum, se submete. E aí é claro, né? Fica muitas vezes uma pessoa que não abre mão para outras possibilidades, seja a possibilidade do convívio, a possibilidade de aprender. Por quê? Porque tem uhum, essa arrogância de Plutão, né? de domínio mesmo da uhum, situação. Pode acontecer muitas vezes de desenvolver um certo individualismo, porque eu me basto. Como eu tenho este poder, né, que está sim. conectado a essa reverberação de Plutão, Uhum, pode trazer, eu me basto. E aí, com isso, pode acontecer de dar tendências agressivas, destruidoras, destrutivas, mega controladoras. De novo, eu tenho consciência do é, poder que habita, né? Pode ser a força física, como nós comentamos agora há pouco, e essa é, força
Então já gosta de controlar. Esse seja uma dos aprendizados, né? De aprender a então, lidar com isso, né? Que nem tudo a gente consegue controlar. e muitas vezes, como você falou agora, a gente não tem controle sobre tudo, é impossível. E muitas vezes a gente tem que aprender com isso também, de que nós não temos esse controle, e aprender com a situação nova que nos é apresentada. Sim. Né? Independente de no solar, onde está a Lua, mas se você tem essa expressão do ascendente, como o mundo te enxerga, como você é enxergado pelo mundo, de que tem uma tendência ao controle pelo controle, certamente, vai ocorrer destruição, vai ocorrer alguma coisa nesse sentido. Pode acontecer quando a gente olha pelo lado da saúde, também com tendências a infecções. Pode acontecer, dependendo da posição astrológica, né, da afecção, da situação cósmica que ele está, do estado cósmico que ele está, pode ter infecções. Além daquilo que a gente comentou no começo, né, de cortes e amputações, que muitas vezes a pessoa vai passar ao longo da vida. Então, por favor, né, quem está aqui nos acompanhando, não é que, ai meu Deus, vou sair de casa porque eu vou ter um corte, eu vou ter uma amputação. Não, Não é. não é A gente isso. está de novo falando de uma única posição astrológica, trazendo esse conhecimento astrológico realmente para todos, mas no sentido de perceber as grandes possibilidades que. Eu pensei em conversar um pouquinho sobre o signo que rege aquela casa, né? E a última vez que o Plutão esteve lá, porque, de novo, ninguém sobrevive a um retorno de Plutão. Mas a última vez que ele esteve em Áries, que é o regente da casa 1, foi entre 1823 e 1851. Ele ficou por 22 anos lá, né? E quando a gente pensa, é impressionante, é um período de realmente acúmulo do poder e de muitas transformações no mundo, né? De muitas revoluções. Ele tem a ver com a transformação interna, né? E demorada. Então, muitas das transformações aconteceram nesse período. Por exemplo, a primavera na Europa, vários países houveram transformações, como Alemanha, Itália, França. Foi uma geração que impulsionou bastante reformas. Né? A gente está falando do início do século XIX. Interessante ver por essa linha, né, por essa veia, porque, por exemplo, com tudo isso que a gente trouxe do significado, do comportamento de Plutão, e aí colocando ele em Áries, você imagina assim, pensar o mundo em 1800 é uma coisa que talvez para alguns de nós aqui é um pouco incompatível, porque não existia o campo tecnológico que existe hoje, não existem os recursos, não existia os recursos que nós temos hoje, e tudo isso, se você pensar, Plutão no signo de Áries, que pode dar uma tendência a coisas revolucionárias, a derrubar coisas que estavam estabelecidas, porque a força de Plutão com a ação de Ares certamente vai dar esse tipo de condição. Né? Sim. E aí, de novo, nós estamos falando de uma época onde não se observava Plutão. Exatamente, mas a energia dele era sentida ou se manifestou. Sentido, eu digo assim, se manifestou de alguma maneira, né? Mesmo ele não sendo conhecido na época, né? Isso é muito louco. Aquilo estava lá. Então, isso que é legal que quem está nos acompanhando aqui pode entender da astrologia. Porque, de novo, a gente olha para o aspecto astronômico, a gente está usando essa configuração do planeta no signo e percebendo o poder de transformação dele. E com isso a gente consegue observar as situações do passado, do presente e pode prospectar o futuro também. Sim, exatamente. Algumas personalidades que eu fui garimpando na internet, se tudo está no mapa daquela pessoa, de novo, né? Sim. E que tem Plutão na casa 1. Quem? Sabe qual cantora tinha Plutão na casa 1? A Elis Regina. Nossa, você sabe que eu ia falar Elis Regina, mas...
Inclusive, há uma divergência, porque, assim, no horário de, segundo pegaram a certidão dela, ela está com horário de 15h10, 3 horas da tarde e 10 minutos. Mas, num DVD que saiu, acho que pela TV Cultura, ela fala, numa entrevista, que ela não nasceu 15h10, que ela nasceu 14h10, porque ela sabe, ela tem essa informação, lá ela fala, e está dentro do mapa 14h10, Plutão está na casa 1. Ou seja, a pimentinha, que era uma pimentona, né? Era uma pimentona. Ou seja, quem que segurava a Elis? Os maridos não seguraram, os produtores, ou seja, ela foi, se não a maior voz que nós já tivemos, né? Uma mulher extremamente poderosa. Olha o poder que ela tinha de expressão. Né? Os mais jovens ainda hoje podem conhecer a obra dela e verificar potência de voz, potência de expressão no palco, potência na vida. Ela tinha uma potência de vida. E quem lê a biografia dela vai perceber uma potência de vida gigante. Então, olha que bacana ver esse tipo de posição. Outra pessoa que tinha Plutão na casa 1, que eu já, inclusive, falei o nome dele aqui, que é o Jean-Baptiste Morand de Villefranche. Ele tinha Plutão na 1. Então, de novo, né, essa coisa o interesse pelo ocultismo que ele tinha, né, também pela essa força de organizar, né, toda essa questão da astrologia. Outro também que tinha, que para nós astrólogos é um nome mais comum, que é o William Lilly, que era astrólogo e também é ocultista, tinha Plutão na 1. Alguns que estão nos acompanhando aqui já podem ter lido livros desse autor, que tem Plutão na 1, que é o Stephen King. O Stephen King, sim. De escrita pela ficção mais sobrenatural. Sim, e do medo, né? E trabalhava muito com essa questão do medo, né? Então, ele tem Plutão na 1. Outro, para quem gosta do campo da ciência, que certamente já ouviu falar, que é Nikola Tesla, o inventor assim, de grandes equipamentos na área da elétrica e eletromagnetismo. Ou seja, ele tinha ciência desse poder, expressão dele. Outra pessoa da atualidade, que tem Plutão na os dados, de novo, estão corretos no seu mapa, é o grande Papa Francisco. Jura? O Papa Francisco tem? O Papa Francisco tem Plutão na casa 1. E se nós pensarmos, né, não estou aqui julgando a igreja, a religiosidade, mas olha o poder de expressão que esse atual Papa tem frente aos outros. Né? Exatamente. Olha como ele consegue chegar em públicos que os outros não tinham. Eu não estou nem falando do carisma dele, que ele tem um carisma bacana, mas olha o poder de penetração que ele tem. E a falta de medo de enfrentar os obstáculos e as dificuldades, porque ele conseguiu resolver problemas que muitos não conseguiram, né, em relação à igreja. E que certamente não conseguiram por medo Exatamente. Dos mandantes. E eu não vou dizer que ele não tenha medo, talvez se perguntar, ele vai falar, eu tenho medo sim, mas eu vou mesmo assim. Sim, mesmo com medo, exatamente. E a gente pensar esses nomes mais antigos, mais atuais, de pensar, claro que a gente está conhecendo muitas vezes a arte da pessoa, a gente não conhece a pessoa, mas como a gente está falando de expressão, expressão pessoal, então a gente passa a notar algumas semelhanças. Se a gente perceber, tem vários outros nomes, se a gente perceber esses nomes, vou compartilhar aqui com vocês, olha como a expressão de Plutão no ascendente, da expressão pessoal, não é uma coisa simplesinha, não é uma coisa pequena. O planeta é tudo, mas a ação que ele tem é muito grande, é perceptível, traz conexões com o mundo, porque a nossa expressão pessoal está ligada ao mundo que estamos. Então, ter Plutão na 1 é uma, vou dizer assim, para quem tem, eu não tenho, então não posso falar em causa própria, mas quem tem, e a gente interpreta mapas assim, é extremamente
desafiador. É Então, quanto mais a pessoa... Sim, e a pessoa tem que aproveitar um poder, né, uma força de transformação e de mudança da própria vida que é raro.